Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Antes de tudo, oremos. Senhor maravilhoso, muitíssimo obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por esse clima agradável que estava hoje de manhã. Pudemos fazer nossa vigília. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nessa semana que se passou. Obrigado pelos livramentos, obrigado pelas oportunidades, pelas coisas maravilhosas que o Senhor nos deu. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida. Obrigado, meu Pai, por essa semana que se inicia, que seja uma semana maravilhosa, melhor até do que a semana passada. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Abençoa as pessoas que estão precisando, procurando emprego, as pessoas que estão precisando de algum auxílio na área da saúde, seja ela física, espiritual ou mental. Que o Teu Santo Espírito, o nosso professor, nos ensine cada dia mais. Que hoje e sempre nós possamos aprender tudo isso, te pedimos, em nome e por amor do Seu Filho amado, o Messias. Como todos sabem, não posso ficar muito tempo em pé, vou ter que me assentar. Hoje nós vamos ver a 18ª doutrina da nossa igreja a respeito do dom de profecia. A utilidade da profecia. Uma da utilidade dela não seria só previsão de futuro, assim como foi dada aquelas profecias para Daniel, com todos aqueles impérios que viriam após a época dele. Não seria também só o estilo profético apocalíptico que João recebeu do Senhor, mas também dos demais profetas. Seria um recado para o povo, seria um auxílio espiritual que o povo estava precisando, seria um esclarecimento que o povo necessitava. Então, tudo isso é relacionado à profecia, recados do Senhor diretamente, não só para nós, mas também para o povo em geral. Porque em Provérbios, capítulo 29, verso 18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo uma mensagem de esperança, o povo acaba decaindo, como sempre decaía Israel. Ele decaía, diminuía, acabava toda aquela emoção espiritual deles, e eles acabavam tendo adoração a outros deuses, e isso era mal perante os olhos do Senhor. No Pentecostes, o que o Senhor fez? Aqueles 50 dias após a ressurreição, Deus deu à sua igreja o dom de línguas. Os discípulos então cumpriram o ide. Como nós entendemos na nossa igreja o dom de línguas para a pregação do Evangelho. Por exemplo, nossa língua materna aqui no Brasil, 95% da língua materna aqui no Brasil é o português. Existem as colônias, por exemplo, de alemães, eles falam português, mas as criancinhas aprendem desde pequeno a falar também o alemão. Aquelas criancinhas que vivem nas aldeias indígenas aprendem a falar o dialeto lá daquela tribo indígena. Aquelas culturas ali de japoneses, existem muito lá no Paraná, né? Os poloneses, ali na parte do Paraná e Santa Catarina. Então, várias outras tribos, várias outras regiões, né? Tem algumas aglomerados, algumas são cidades todas. Lá no Paraná existem muitas cidades que são praticamente quase 100% das pessoas descendentes daqueles imigrantes que vieram da Europa. Então você vai achar poloneses, alemães, italianos, japoneses, espanhóis, e cada uma parte lá dos mais antigos ensinavam os seus filhos a falar. E então como que iria um missionário até lá para ele fazer essa pregação do Evangelho, se ele não conhecesse, por exemplo, o alemão? Tem um caso da nossa igreja, onde um rapaz foi numa localidade dessa de alemães, e ele não sabia falar alemão, e as pessoas não davam atenção para ele, até que uma hora, do nada, ele começou a conversar com as pessoas em alemão. O que aconteceu?
O dom de línguas, mesma coisa que os discípulos, os primeiros apóstolos, receberam. E ele começou a conversar em alemão. Só que o alemão que o Espírito Santo inspirava ele a falar era mais perfeito do que o alemão aportuguesado, abrasileirado daquela cidade, porque ele falava um alemão direto do original lá da Alemanha. Até os professores lá começaram a ir conversar com ele para entender aquele alemão, ver como que era a pronúncia correta, como que era a dicção correta. Vocês entenderam como que é a inspiração do Espírito Santo? Não é só uma inspiração perfeita. E hoje nós vamos ver alguns versículos a respeito do dom de profecia, a respeito de coisas que nos relacionam a aprender e poder ensinar as demais pessoas. Próximo slide. No livro de Números, no capítulo 12, os versos 5 e 6. Aqui é uma história muito conhecida. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. E depois chamou Arão e Miriam e ambos saíram. Ambos saíram, saíram no meio do povo e foram até lá com o Senhor, ver o que o Senhor queria. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, ou seja, não é só para vocês, não é só para Moisés, eu posso dar a quem quiser. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Então não é aquele que quer ser profeta, é aquele que o Santo Espírito vai escolher, aquele que tem, achou graça aos olhos do Senhor, assim como diz lá em Gênesis capítulo meia dúzia, que Noé achou graça aos olhos do Senhor, procurou em toda a terra e não achou um justo, a não ser Noé, que achou graça aos olhos dele. Ou em sonhos falarei com ele. Então o que o Senhor fez com Moisés? O Senhor mesmo foi até Moisés. E o Senhor agia através de sonhos com Moisés? Não, era no cara a cara. A amizade deles era tanta que ele mesmo falava pessoalmente com Moisés, não precisava falar em sonhos, como ele fez com Daniel, como fez com João, com tantos outros profetas. Próximo slide. Já agora em segundo livro de Crônicas, capítulo 20, o verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: o que ele vai dizer ao povo de Judá? Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Olha só, recebeu o aviso pedindo que para vocês crerem, acreditarem no Senhor, dedicarem a sua atenção para o Senhor, diferente de quando o povo falou para Jeremias, lembram? O que o Senhor falar para você nós faremos. Ele falou que não é para o Egito, para ir para o Egito. O que o povo fez? Não acreditaram no Jeremias, foram para o Egito e ainda levaram o coitado do Jeremias de arrasto, levaram ele cativo, levaram ele praticamente amarrado, como nós falaríamos hoje. Mas o que o Josafá fala? Credes no Senhor e estareis seguros. Crede em quem? Nos seus profetas, mas os profetas verdadeiros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Qual que é a diferença de um profeta verdadeiro de um falso profeta? O profeta verdadeiro, ele recebe as mensagens do Senhor, o que ele fala está de acordo com a palavra, o que ele diz que vai acontecer realmente acontece. Já o falso profeta é aquele profeta de jornal. Vocês viram agora a última? Que o povo da ONU está com a besta lá, a estátua, e começaram todo aquele bafafá, o pessoal, que alguém fez uma obra de arte parecida lá com os animais descritos em Apocalipse 13 e Daniel 7. Ainda não é descrito bem da maneira que os dois capítulos descrevem, mas o pessoal está dizendo que é a besta. Então, o profeta de jornal, a cada mês aparece uma profecia nova, aparece uma interpretação nova. Esse é um falso profeta.
Não existe uma coisa para você ver no jornal, existe a profecia e a interpretação dela. Ela não vai mudar a cada mês. A cada ano muda a besta, a cada ano muda a pessoa. Entenderam a grande diferença? Aquele que se encaixa com a palavra e com as coisas descritas na palavra, esse é o verdadeiro profeta. Aquele que a cada coisa ele tenta encaixar nela, a cada mês ele está mudando de opinião, isso é um falso profeta. E o que o Josafá fala para o povo? Acrediteis nos profetas do Senhor, nos verdadeiros profetas, acreditei no Senhor, creiam no Senhor, acreditem nele, os recados que ele enviar, e prosperareis. Por que o povo de Israel oscilava tanto? Que ora estava com o Senhor, ora decaíam com os deuses estranhos, ora vinha algum juiz novamente, né, levantava o povo, decaíam depois que aquele juiz morria, vinha algum profeta como Samuel, né, o povo melhorava, depois Samuel já estava mais velho, os filhos dele faziam as coisas erradas, o povo decaía. E tudo isso serve do quê? De exemplo para que nós possamos aprender a não fazer a mesma coisa, seja na área espiritual como na área física, na área mental. Próximo. Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, não vai fazer nenhuma coisa grandiosa, como assim, não vai contar uma profecia tão grande, não vai dar um sonho tão gigantesco, né? Deixar acontecer nada sem antes avisar alguns dos seus profetas, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quando acontecia do Senhor precisar levantar algum juiz para livrar o povo dos filisteus, livrar o povo de qualquer um dos outros povos que estava incomodando o povo de Israel, o que o Senhor fazia primeiro? Levantava um juiz, fazia com que o povo acreditasse nele, que ele tivesse uma moral entre o povo. Assim aconteceu com Sansão, em algumas vezes, aconteceu com o Gideão, muitos e muitos outros casos, porque o povo precisava daquele que instigasse eles, né, desse mais moral para eles, conseguisse fazer com que eles se animassem para sair daquele jugo dos filisteus e dos outros povos. Próximo, Joel. Joel são versos muito conhecidos, eles também falam a respeito da importância que será agora a parte profética, né? Ter aquela pessoa que leva a mensagem, que recebe as mensagens do Senhor para os últimos dias. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vai ser só sobre o Joãozinho, sobre o Pedrinho? Não, mas todos os que estiverem dispostos a receber, vão receber o que? Essa oportunidade. Derramaria meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha só que coisa maravilhosa. Todas as pessoas que tiverem comunhão com o Senhor, tiverem oportunidade, que o Santo Espírito achar graça neles e quiser utilizá-los como enviados do Senhor, vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então é uma oportunidade para todas as pessoas, principalmente agora. Nós estamos prestes à chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? Aquela chuva mais forte, aquela presença do Espírito Santo mais forte, para conseguir atrair para o Senhor aquele seu irmão, aquele seu primo, aquele seu vizinho, aquela pessoa que às vezes era da igreja, se afastou ou nunca pensou em ir na igreja, nunca pensou em fazer parte de uma comunidade, né, uma comunidade evangélica, de uma igreja. Então essa vai ser a oportunidade, uma das últimas oportunidades que o Senhor vai dar para todo o povo que ainda não faz parte do seu povo, aquelas pessoas que o Senhor gostaria que estivessem, mas muitas vezes eles estão com o coração fechado, aquelas pessoas que ainda têm o coração duro para receber a mensagem. E esses serão os últimos dias que o Senhor vai dar para todos.
Por isso a chuva serôdia será importantíssima. Próximo. Agora acho que é em Atos. Atos capítulo 2, verso 14 e 15. Pedro, pondo-se em pé com os 11 quem? Com os 11 apóstolos, eles já tinham feito a eleição para colocar aquele no lugar do Judas. Então Pedro e os 11 fizeram o quê? Levantou-se com a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém. Por que ele falou homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém? Porque nesse episódio aqui não existia ali nessa ocasião somente o povo que falava o aramaico, que era a língua falada na época, e o grego, mas pessoas que estavam também de outras nacionalidades visitando Jerusalém, aqueles que estavam habitando ali por aqueles dias, para poder pregarem o Evangelho. Por isso que aconteceu o dom de línguas. Cada um estava ouvindo a sua língua materna. Como assim? Como eu falei no início, nós aqui no Brasil falamos português, o pessoal de Angola fala português, o pessoal de Portugal português. Mas e quem é da Alemanha? Alemão, da França, francês, Espanha, espanhol, Inglaterra, inglês, entenderam? Cada um dessa outra nacionalidade, se ele não tiver uma cultura de outras línguas, ele só vai entender a sua própria língua. Hoje tem uma língua quase universal. Como assim? Se você for em quase todos os países do mundo, uma boa parte da população vai falar ou vai entender algumas palavras, que é o inglês. Se você vier aqui no Brasil, uns 10% da população do Brasil sabe um pouquinho de inglês ou fala fluente inglês. Na Europa, praticamente todos os países lá, a metade ou mais da metade da população fala inglês. Então, é uma língua praticamente universal, uma língua, né, que todo mundo compreende boa parte dela. Mas naquela época não existia isso. Por isso foi importante aquele dom de línguas. Por isso que aquele dom que se cumpriu com a profetização de Joel era o que precisava para ser pregado o Evangelho. Então, habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Como assim? Por que as pessoas estavam achando que eles estavam embriagados? A 3ª hora do dia seria pelas nossas 9 horas. Como assim? Se o dia, a luz do dia, nasce lá pelas 6 da manhã, então 7, 8, a 3ª hora do dia seria as nossas 9 horas do dia, né? Então, como que eles estariam pensando que alguém estaria embriagado? Que, por exemplo, se você vê uma pessoa normal aqui da comunidade falando em alemão, se você não souber algumas palavras em alemão ou alguma tonalidade, você vai achar que a pessoa está meio estranha, né? Até talvez achando que a pessoa estivesse embriagada. Se você vê a pessoa falando em hebraico, uma língua totalmente diferente, então fica mais difícil ainda, né? Alguns podem achar que está embriagado. Por isso Pedro esclarece que eles não estão embriagados agora às 9 horas da manhã. Próximo. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Nisso Pedro esclarece que naquele dia de Pentecostes estava acontecendo o quê? O cumprimento do início de uma profecia lá de Joel. No início dos últimos dias, os filhos teriam visões, né? Os velhos teriam sonhos e assim por diante. Imagine como que será no novo Pentecostes, né? Quando cair a chuva serôdia. Vai ser muito mais maravilhoso os dons que todos poderão receber, os dons que o Senhor vai dar para cada um, diferente um do outro. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Isso é a profecia de Joel. A profecia de Joel deve ter sido mais ou menos uns 400 a 500 anos antes
daquele acontecido lá de Pedro. Mas por que aquele Pentecostes? Na parte lá de Israel existia todas aquelas festas que nós conhecemos. A parte da Páscoa já era meio que o início também das colheitas. Após a Páscoa existia as festas das primícias, quando eram levados os primeiros frutos. Por isso que nós acreditamos que aqueles que ressuscitaram, quando o Senhor ressuscitou, foram as primícias. 49 dias após o primeiro dia seria o Pentecostes, ou seja, o primeiro dia da festa das primícias caía no primeiro dia da semana, só poderia cair no primeiro dia da semana, já era por lei. Então, a ressurreição dele também só poderia ser no primeiro dia da semana. 49 dias após aquele primeiro dia, também cairia no primeiro dia da semana. 41 mais 49, 50. Por isso Pentecostes. Entenderam o motivo da palavra Pentecostes? Próximo. E faria aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. Aqui a minha tradução deve estar um pouco diferente. Não deve ser bem assim. Vamos dar uma olhada. Quem quiser olhar na sua Bíblia, Atos capítulo 2. Sabia, não está fumo na minha tradução. Verso 19. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. Fica meio estranho nós vermos uma tradução de colocar fumo. Oi? Fumo. Diferente, né? Para nós o fumo, o que nós lembramos? Achar que é o cigarro, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar ao grande e glorioso dia do Senhor. Essa profecia foram-se cumpridas também todas essas três fases. O sol em trevas, a lua como sangue, né? Tudo isso, também a queda das estrelas, aconteceu antes de 1844. Todas essas três coisas aconteceram antes de 1844, porque nós entendemos pela profecia de Daniel, aqueles que assistiram aqui conosco, as vezes que nós falamos aqui sobre o livro de Daniel, aqueles que não assistiram podem procurar no nosso canal, tem as playlists de todos os vídeos sobre Daniel. Aquela profecia do capítulo 8, verso 14, 2.300 tardes e manhãs. Lá está descrito toda a parte profética e o que nós entendemos e como que ela se cumpriu em 1844. E aí vai estar a explicação desses três pontos proféticos: sol escuro, lua como sangue e a queda das estrelas. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Próximo. Agora, 2 Timóteo capítulo 3. Toda a escritura é divinamente inspirada. Como assim? Divinamente. Toda a escritura, seja ela o Antigo Testamento, o Novo Testamento, toda ela é inspirada, senão ela não estaria na Bíblia, senão ela teria sido removida. Alguns alguns livros têm, a Bíblia Católica tem a mais 7 livros. Os nossos eruditos, as pessoas que mais entendem da Bíblia, entendem que aqueles livros são interessantes como fontes históricas, né? Assim como um livro de história que conta a história do Brasil, conta a história dos Estados Unidos, a história dos países da Europa, assim também aqueles 7 livros são para fontes históricas. Não foram inspirados como o restante dos nossos 66 livros da Bíblia.
e proveitosa para ensinar. Então toda a Escritura, tanto o Antigo Testamento como o Novo, ela é inspirada pelo Senhor e proveitosa, tem proveito, as pessoas podem se aproveitar para ensinar uns aos outros, para aprender mais, para conseguir ter um conhecimento maior. Por quê? Para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, ou seja, para ensinar a melhor coisa da vida, você viver bem com você, com seus familiares e com seus irmãos, seus vizinhos, para que o homem do Senhor seja perfeito. Olha só, tudo que as Escrituras nos profetizam, nos ensinam, nos direcionam, e perfeitamente instruído para toda boa obra, porque nós fomos criados para fazermos boas obras. O nosso coração pecaminoso tenta nos desviar para fazer as coisas pecaminosas, mas nós fomos pelo Senhor criados para fazer boas obras, para fazer o bem, para fazer as coisas, né? É aquele quebra-galho para o seu vizinho, fazer aquela política de boa vizinhança, né? Eu ajudo hoje o meu vizinho, amanhã se eu tiver numa dificuldade, ele nunca vai achar, esse pesar, como nós dizemos, vai achar ruim de me ajudar, quebrar um galho. Isso é a política de boa vizinhança. O Senhor nos criou para isso. Se o povo fosse sempre quebrando o galho do outro, não existiriam pessoas necessitadas. Próximo. Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Havendo o Senhor antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, antigamente o Senhor enviava os recados através dos seus profetas. Mas fizeram o quê? Apedrejaram, mataram a espada, cortaram ao meio os seus profetas. O Senhor fez o quê? Assim como o próprio Senhor diz que enviou os cobradores, até que enviou o próprio filho e eles mataram o próprio filho por causa da linha. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então ele mandou o próprio Filho para nos ensinar. Quando nós vemos lá em Mateus 5,17, o que diz? Quer me dar uma olhadinha e ler a sua Bíblia? Mateus capítulo 5, verso 17. Todos encontraram? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas em algumas traduções diz cumprir. Mas na Bíblia israelita, essa palavra cumprir na Bíblia israelita diz assim: para levá-los ao pleno entendimento. Olha só que essa palavra bem colocada, né? Não vim para acabar com a lei ou com os profetas, não vim acabar com o Antigo Testamento, eu vim fazer o quê? Levar vocês a entender ela perfeitamente. Vim para fazer vocês compreender a lei da maneira mais divina possível. Por isso que ele ensinava de uma maneira tão diferente das outras pessoas. Por isso que ele ensinava, para levar as pessoas ao pleno entendimento. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, ele fazendo o seu quê? De purificação dos nossos pecados, ele fazendo ele mesmo de sacrifício por nós, por nossos pecados, por tudo. O que ele faz? Ainda recebe a honra, depois de ter sofrido tanto, de ter dado a sua própria vida, recebe a honra de sentar à destra do Senhor nas alturas. E a destra aí
ela é num significado assim de grande honra, que sempre é à direita. A maioria das pessoas é destra, ou seja, tem a mão direita com a mão principal, né? A minha irmã, ela tem a esquerda, ela é canhota. Então na mente nossa, sempre o destro, ao lado direito, é sempre um lado de honra, né? Porque você usa mais a mão direita, você usa a mão direita para escrever, para fazer todas as coisas. Então, quando é citada na Bíblia a destra, a direita, sempre é uma coisa para honra. Próximo. Apocalipse capítulo 12, verso 17. É muito conhecido por nós. Olha só o que nos diz. E o dragão irou-se contra a mulher. Vamos traduzir como se fosse por nós. E o dragão irou-se contra a igreja, contra as pessoas que fazem o quê? Que foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. E foi fazer guerra aos descendentes dessa igreja, aos descendentes dessas pessoas que fazem o quê? Os que guardam os mandamentos do Senhor e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então o dragão está irado contra todos? Não, ele está irado contra aquela igreja, aquelas pessoas que guardam os mandamentos do Senhor e têm o testemunho de Jesus. Próximo. Agora 19, verso 10, também de Apocalipse. Aí João é quando ele se lança aos pés do anjo, como se fosse para adorar. E o anjo repreende ele. E lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo, ou seja, eu sou semelhante a você. Não tem para que você querer me adorar. Eu sou a mesma coisa que você. Faz o quê? E teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Eu sou a mesma coisa que você, João. Ou seja, vocês que têm o testemunho de Jesus, que guardam os mandamentos, são semelhantes a mim. Nós obedecemos ao mesmo. Eu não tenho autoridade sobre você. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, nós entendemos que nos últimos dias haveria um profeta na igreja para esclarecimento, para levar o povo ao entendimento, para conseguir esclarecer muitas dúvidas sobre o que tinha na palavra ou sobre o que tem, né? Assim seria esse dom. Próximo e último, capítulo 22, versos 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, de todos os 22 capítulos que ele escreveu. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, mas mostrava para o adorar. E disse-me, a segunda vez que o anjo repreende o João, por ele estar querendo adorar. Ele recém tinha tomado uma repreensão, agora novamente ele toma outra repreensão. Prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora quem? Adora a Deus. Então, que possa ficar no nosso coração somente a adoração para o Senhor. E sempre existirá algum profeta do Senhor no sentido de esclarecer as coisas para nós, que deve trazer a mensagem do Senhor. Existem os profetas canônicos da Bíblia, existem profetas como nós acreditamos na Ellen White, que através dos seus escritos nos esclareceu muitas coisas. Que essa semana possa ser maravilhosa, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos aprender mais ainda. Até a próxima, queridos irmãos.